Mas vai dar choque? Tem certeza? Tô ganhando. Tá muito fácil, né? Agora eu vou deixar mais difícil. Quer colocar o mais fácil? Não. Não, tá bom, chega, tá bom. Tá funcionando o jogo. Fala aí, pessoal, Alexandre aqui. E será que eu vou conseguir cumprir a promessa que eu fiz no vídeo passado de fazer um jogo usando o NE555? Será? Bora pro vídeo conferir. E a única diferença desse circuito pro do vídeo passado é que eu compactei ele um pouco, porque eu precisava abrir espaço aqui pra gente fazer o circuito de hoje. Então eu vou precisar da fonte. O meu circuito monoestável que nós montamos com NE555 no último vídeo, tem card aqui em cima, então ele já tá aqui funcionando. Além disso, eu vou precisar de 2 transistores NPN, 2 botões push, 2 resistores de 10K, 2 resistores de 1K, um LED e um resistor de 330 ohms. Então eu vou fazer aquela pré-montagem e volto quando estiver pronto. Bom, pessoal, circuito devidamente montado. Eu montei basicamente um operador lógico aqui, um AND gate. O que isso quer dizer? Que o comportamento esperado, o comportamento que eu quero, é que o LED só acenda quando eu tiver pressionado os 2 botões. Então por isso que ele tem o nome AND gate, né? Porque eu preciso estar pressionando o botão 1 e o 2 ao mesmo tempo para que a corrente chegue e acenda meu LED. Então vamos testar o meu primeiro operador lógico, o AND gate. Então vou apertar 1, ó, não acendeu, ok. Vou apertar o 2, não acendeu. E agora eu vou apertar os 2 juntos para ver se vai acender o LED azul. Acendeu, funcionou. Então esse é o comportamento que eu preciso, que ele só funcione quando eu aperto os 2 juntos. Porque para o nosso jogo funcionar, eu preciso desse comparador, né? De que o LED só vai acender se eu tiver 2 estímulos, né? Então nesse caso, o estímulo para acender o LED são os 2 botões. E agora o que eu vou fazer é substituir o estímulo desse primeiro botão com o pino 3 do NE555, porque o que eu quero que esse circuito faça? Quando eu tiver pressionado esse botão enquanto esse LED estiver aceso, ele vai fazer a função desse botão. Então o comportamento é, enquanto o LED estiver aceso, é a mesma coisa que esse botão está pressionado. Então vai bastar eu apertar o segundo botão enquanto o LED estiver aceso para ele fazer o AND. E assim, subsequentemente, acender meu LED. Então, mas vamos fazer na prática aqui agora. Então, com essa configuração atual na minha protoboard, o lado do AND gate está isolado do lado do NE555. Então, eu vou ligar os dois para que o meu AND gate pegue o sinal lá do meu NE555. E para fazer isso é fácil. Eu vou substituir o botão pelo pino 3, pelo sinal que sai do pino 3 do NE555. Então, vamos fazer isso agora. E agora eu vou usar um jumper para ligar do pino 3 no estímulo que era do botão. Então eu vou ligar aqui nessa trilha 3 do NE555. Vou apertar aqui independente para ver se ele vai acender. Não acendeu. Então eu vou apertar e o comportamento esperado é que ele só acenda o LED verde por enquanto. Ele não vai ter interação ainda com o lado direito do AND gate. Então eu vou apertar. Acendeu. O monoestável está funcionando da mesma forma. Então vamos lá. Eu vou apertar ao mesmo tempo para ver o que acontece. Funcionou. Então o LED verde está acendendo e o LED azul só acende enquanto o LED verde estiver aceso. Então eu vou tentar com um delay de tempo. Vou apertar primeiro o esquerdo e um delayzinho, depois eu aperto o direito. E depois que ele apaga, não adianta mais eu apertar o botão do lado direito, que ele não acende. Então, a base do nosso jogo tá feita. Só que tá muito fácil, né? Porque qual que é a ideia do jogo? É um jogo de resposta, de reflexo. Então, uma pessoa aperta o botão verde, a outra tem que apertar o botão azul enquanto o verde estiver aceso. Se ela acertar o tempo, se o reflexo dela for rápido o suficiente, o LED azul acende, então a pessoa marca um ponto. Se a pessoa apertar depois que o LED verde apagou, o LED azul não acende, então, consequentemente, o player 1 ganha um ponto. Então essa é a ideia do jogo. É um jogo bem simples, mas é um jogo, não deixa de ser um jogo. Então a gente tem que tentar deixar isso aqui mais rápido. Então vamos pensar um pouco em como fazer isso. Eu vou trocar o resistor que entra no pino 7 do NE555, que hoje eu estou usando um de 100K, eu vou trocar por um de 10K e a gente vai ver o resultado. Bom, pessoal, resistor a postos. Eu vou testar aqui só com o lado do NE555 para ver quanto tempo ele diminuiu.
Ó, tá bem rápido, mas eu ainda acho que vai ser fácil. Porque, ó, deixa eu ver aqui. Ó, apertando os dois juntos é bem fácil e eu tenho um delayzinho ainda. Eu acho que esse delay tá fácil ainda. Então eu vou diminuir mais aquele resistor lá. Eu tô com um de 10K, eu vou colocar um de 2 para ver se melhora. Bom, pessoal, 2K apostos. De novo, eu vou apertar o esquerdo só, o que controla o monoestável, para ver o tempo. Agora ele tá bem mais rápido, mas eu ainda acho que tá fácil. Eu tive uma ideia, eu tenho uns potenciômetros aqui, eu vou ver se eu consigo controlar o tempo com potenciômetro. Então, teoricamente, se eu tô conseguindo controlar o tempo só trocando o resistor do pino 7, então o potenciômetro deve funcionar e eu não vou precisar ficar trocando o componente. Eu posso ter níveis de dificuldade do meu jogo. Então, se isso der certo, vai ficar bem legal. Pessoal, potenciômetros apostos. E eu vou fazer o primeiro teste só do lado monoestável, apertando o botão A. Apertei, aparentemente funcionou, tá ficando esse tempo aí. Eu coloquei um potenciômetro de 100K, porque eu vou conseguir aquele tempo maior e, teoricamente, menor tempo. Então eu vou colocar o potenciômetro todo para a direita para ele pegar a resistência máxima, que é 100K. Então deixa eu botar aqui, pronto, tá todo para a direita. Então, o comportamento esperado é que quando eu aperte o botão ele fique mais tempo aceso. Então vamos lá. Tá ficando mais tempo. Então agora eu vou girar todo para a esquerda, porque teoricamente ele tem que acender e apagar bem rapidinho. Então vamos lá. Bom, potenciômetro todo para a esquerda e vamos ver. Ó, funcionou. A gente tem um controle de dificuldade para o jogo. Então agora resta testar se o lado direito, o AND gate ainda continua funcionando. Eu vou apertar os dois juntos. Tá funcionando. Então nós temos um jogo com Player 1 e Player 2 e um controle de dificuldade. Tudo isso usando o NE555 e um AND gate. Bem simples. E agora eu preciso de uma cobaia para testar esse jogo. Então vamos começar a jogar. E você vai ter que apertar esse botão aqui enquanto a luz verde estiver acesa. É um jogo de reflexo. Se você acertar o tempo, o seu LED azul vai acender. Então é um ponto para você. Se você clicar fora do tempo, o LED azul não acende. Então é ponto para mim. Entendeu? Entendi. Então vai. Mas vai dar choque? Não, pode clicar. Tem certeza? Tenho. Então eu vou clicar. Eu não vou falar quando. É um jogo de reflexo. Calma. Quando você vê a luz acesa, você aperta. Tá bom, né? Entendeu o jogo? Entendi. Tô ganhando. Tá muito fácil, né? Agora eu vou deixar mais difícil. Tá fácil ainda, né? Não precisa apertar com tanta força. Não, é que eu sou competitiva. Entendi. Vou deixar o mais rápido possível agora. Calma. Ué? Você não apertou? Não, então você já perdeu um ponto. Vai. Não adianta você ficar apertando um monte de vezes. Acho que eu já perdi a conta, mas eu acho que eu tô ganhando. Eu acho que não. Tá, agora vamos inverter. Acho que seu reflexo é melhor que o meu. Nossa. Consegui. Droga. Nossa, eu não acerto nenhum. Quer colocar o mais fácil? Não. Ah. Não, tá bom, chega, tá bom. Tá funcionando o jogo. Então, pessoal, o que tá acontecendo aqui é que eu tô conseguindo usar o potenciômetro para controlar o tempo que o LED fica aceso. Então, basicamente,
O tempo que o LED fica aceso depende do resistor que está entrando no pino 7 e do capacitor. Então vamos pensar assim, que o resistor é uma torneira e o capacitor é o tamanho do balde que eu estou enchendo. Então quanto mais resistência no potenciômetro, mais devagar, mais tempo eu vou levar para encher esse balde. Quanto menos resistência, mais rápido eu vou encher esse balde, porque o fluxo de água é maior. Então o NE555 ele só vai cortar o fluxo de energia quando ele chegar em 2/3 do VCC. Então, ficando mais resistência, ele vai demorar mais para encher o balde, consequentemente, ele vai demorar mais para atingir 2/3 da alimentação. É por isso que eu consigo controlar usando um potenciômetro. Tem essa fórmula matemática que está aparecendo aqui na tela, que eu nem vou usar e explicar, mas que você consegue saber o tempo que o LED vai ficar aceso, colocando as informações do resistor e do capacitor, multiplicando por 1,1. O cálculo do tempo fica T igual a 1,1 vezes resistor vezes capacitor. E aqui no AND gate é bem simples. Eu estou usando os dois transistores para fazer um comparativo. Então o primeiro resistor ele é responsável pelo input 1. Então se eu tiver energia passando para o input 1, ele vai mandar uma informação para o coletor do transistor 2. E se eu tiver pressionado o botão 2, ele vai receber essa informação no base e vai fechar o circuito. Se eu não estiver recebendo informação em nenhum dos dois, ou só em um, ele não vai fechar o circuito e acender o LED. Então esse é mais ou menos o funcionamento desse circuito, que parece complexo, mas é bem simples, e a gente conseguiu fazer um jogo. E eu tô deixando aí na tela um print com o esquema de montagem do Tinkercad. Acho que esse vídeo vale um joinha e a inscrição, hein? Valeu, fui!